todos os ouvintes da Rádio Acauã 87.9 da cidade de Aparecida. Bem-vindos ao nosso podcast intitulado de Pode e Deve. E aqui desse lado quem vos fala é o professor Claudinho Costa. Eu estou aqui para realizarmos a abertura do nosso primeiro episódio do Pode e Deve, que é um podcast onde tudo é possível e deve ser dito. Aqui vamos explorar diferentes temas, trazer convidados especiais e discutir assuntos que são relevantes para a nossa realidade atual. Nós acreditamos que o conhecimento e a reflexão são poderosas ferramentas para o crescimento pessoal e para a busca por um mundo melhor. Nesse podcast, queremos criar um ambiente de conversa aberta e honesta, onde possamos compartilhar ideias, debater diferentes pontos de vista e aprender juntos. Queremos desafiá-los a pensar fora da caixa, a questionar o status quo e a buscar respostas para questões difíceis. Iremos abordar uma ampla gama de assuntos, desde filosofia, ciência, até cultura pop e atualidade dentro das nossas conversas. Estaremos sempre em busca de convidados que têm algo interessante a dizer, pessoas que são referência em suas áreas e que podem nos trazer insights valiosos. Então, se você está procurando por um podcast que vai te inspirar, informar e entreter, você está no lugar certo. Esteja preparado para desafiar suas crenças, ampliar seus horizontes e descobrir novas perspectivas. Junte-se a nós nessa manhã, nessa jornada de aprendizado e crescimento, e venha fazer parte dessa comunidade de pensadores. E hoje o nosso tema, o primeiro episódio, se chama Mulheres Povos, uma jornada de lutas. E nós trouxemos como convidadas duas mulheres incríveis que estão aqui comigo hoje, presentes, para falarmos justamente de todo o local de voz a que elas pertencem. A primeira convidada de hoje é Gilmara Moraes de Lima. Ela é letrada, especialista em língua, linguística e literatura, assistente social, especialista em saúde mental, gestora da Escola René Alves Ramalho, aqui em Aparecida, militante do MST, integrante dos coletivos Gênero, Saúde, Educação e Juventude. E a nossa segunda convidada, na ordem, é Júlia Nayane Tomás Lucena, especialista em nutrição esportiva e treinamento desportivo. Ela também tem especialização em gestão de unidade alimentar, é do Grupo Educacional Favene, especialista em gastronomia vegana e também atua como profissional nutricionista clínica no Hospital Regional de Cajazeiras, nutricionista clínica no consultório Nutrivida de Bonito de Santa Fé e atualmente está aqui em Aparecida como coordenadora do CRAS. Meninas, bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast, ao nosso primeiro episódio do podcast, que foi criado justamente para atender uma demanda, né, de um selo que está rolando por aí, que Júlia vai nos explicar que selo é esse, por que ele surgiu e por que nós estamos aqui hoje, Júlia. Fique à vontade. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, esse selo é de grande importância. Nós estamos em busca ainda dele, né? Mas não mediremos esforços para conquistá-lo. Ele trata-se de um selo social pela Prefeitura, parceira das mulheres. É uma iniciativa do governo do estado da Paraíba, por meio da Secretaria do Estado da Mulher e da Diversidade Humana e da Secretaria do Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal, em parceria com a Federação de Associações de Municípios da Paraíba. Ah, que legal. Certo? Se destina a execuções de ações para todas as mulheres, com prioridades para as mulheres cis, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, assexuais, pansexuais e pessoas não binárias, que se identificam no feminino, certo? E ele tem como objetivo selecionar práticas inovadoras comprometidas com as mulheres da nossa cidade, certo? Com toda a sua diversidade. Então, aqui a gente quer acolher essas mulheres. Então, são ações inovadoras que eu acredito que nunca feitas antes, né, no nosso município. Sim. Que a gente quer acolher a todos e queremos também que todos nos acolham, né, nos recebam em suas casas e que abram a cabeça para esse novo universo que a gente vem aqui hoje apresentar. Que coisa boa, Júlia. Eu fico muito feliz com o tema, porque na cidade de Aparecida, a gente precisa ainda debater muito, né, dentro dessa arena, que é justamente as questões femininas, das mulheres, e englobar também, incluir esse grupo que é desmarginalizado por falta de conhecimento, por falta de saber.
E hoje nós estamos num milênio, né, num século que não cabe mais a ignorância no sentido de dizer que eu não sabia porque não sabia de onde tirar. Hoje nós temos fontes de democratização da internet para o conhecimento. Nunca antes, né, na nossa história, tivemos tanto acesso à informação quanto hoje. Qualquer tipo de informação, basta você saber pesquisar e usar os filtros necessários para obter as informações necessárias, sabendo o que é fake news e o que não é fake news, sabendo o que é ciência, o que não é ciência, sabendo o que é moral, que a sociedade constrói, e o que é válido e ético para todo mundo. Acho que é por aí. Fico muito feliz pelo convite também de estar junto com vocês nessa proposta do selo. E foi aí que a gente teve também a ideia de chamar a nossa amiga Gilmara, que é diretora lá da Escola René Alves, aqui no assentamento Vila Nova Vida. E Gilmara também já tem uma experiência em lidar com esses grupos, né, Gilmara? Você que também é da categoria de assistência social, né, que vive esses diversos grupos, né, que estão aí nas formações dos movimentos também, que dentro desses movimentos sem terra existem os grupos organizados. Então, Gilmara, como é ver essa questão da mulher dentro desses movimentos sociais, as questões de gênero dentro dessa experiência que você já vem aí a longo prazo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Aparecida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à Júlia e à Claudinha para fazer parte, né? E torcer que realmente o selo ele venha para fortalecer a comunidade, fortalecer as pessoas que precisam de uma atenção maior, né? Nós sabemos que principalmente em comunidades menores, em cidade menor, o preconceito é diferente. E quando o pessoal fala nessa questão de aceitação, é você, aceitar e dizer, agora tudo é normal e tudo. É a questão de você entender que as pessoas não escolhem. Isso não é uma questão de escolha, até por questão de lógica. Ninguém escolheria sofrer, ninguém escolheria preconceito, ninguém escolheria ser julgado. Isso é uma questão de nascer, é independente de você querer ou não. Então, assim, a questão do preconceito, ela é muito importante a ser trabalhada, né? Trabalhar essa questão nas pessoas, de passar a entender as particularidades de cada um. Né? E esse selo ele vai ser de grande importância justamente para isso, né? Para trabalhar e para mostrar à comunidade como é realmente, né? Que não é uma coisa, é porque o pessoal é contra Deus, é contra, né? Tem muito esse discurso e a gente sabe que a realidade não é assim. Como Claudinho falou, sou assistente social, estou atualmente na gestão da escola, também faço parte da educação. Agora, nos dias 14 e 17 desse mês, teve o 3º congresso em Brasília, na Florestan Fernandes, que era justamente para falar sobre a questão da temática LGBTQIA+, né, e todas as suas variações. Esse encontro, ele aconteceu com 6 países diferentes. Né, acabei não podendo ir por questão de... A escola ela está passando pelo processo de reforma. Sim. E a gente estava em período de mudança e tudo mais, e eu não tive como me ausentar. Participei do encontro ano passado, e esse encontro é justamente para buscar políticas públicas para fazer as coisas caminharem. Já existem muitas políticas públicas, né, para vários eixos, só que para esse eixo em específico, para trabalhar, ainda não se tem tanto. E a gente sabe que precisa. Inclusive, quando eu falei com o Claudinho, foi justamente para a gente tentar ver alguns editais que estavam direcionados a essa população, para a gente se encaixar. Então, tinham editais que era voltado para o público LGBT, que era para você montar grupos e conseguir recurso para fazer o trabalho na sua cidade. Sim. Não conseguimos, né, esse edital, porque o prazo já estava em cima, só não ficamos sabendo, mas já vai ser um alerta para a gente ficar buscando e os próximos a gente trazer para a comunidade e fazer realmente isso valer, né, acontecer aqui. Um dos maiores desafios que a gente sabe dentro da sociedade, a gente fala muito sobre isso, e tudo na nossa vida depende do conhecimento. Tudo, quando eu tenho uma questão muito particular comigo de transformação, que ela
diz respeito ao conhecimento, ao buscar o conhecimento, porque é esse conhecimento que nos liberta da ignorância. Mas, Claudinho, como é que a gente busca o conhecimento? A gente faz pesquisa, a gente tem conversa com pessoas que também já têm uma experiência, que já vivenciou. Então, tudo isso, toda essa busca de conhecimento, do saber, através do diálogo do outro, através de alguém que tem mais profundidade no assunto, porque essa pessoa passou horas pesquisando, estudando, a gente tem as noções de transformação. Muitas vezes a sociedade, de um modo geral, grande parte dela, sente-se preguiçosa em aprender, porque ela já nasce internalizada com morais que não consegue se desprender. Então, quando você nasce, você cresce, você já se torna um adulto com aquelas morais que vêm dos grupos que você conviveu, dos grupos familiares. Essas morais, elas ficam tão arraigadas que as pessoas têm dificuldade para desconstruir. Porque, na verdade, ninguém nasce aprendendo nada. A gente recebe todas essas injeções de conhecimento, de informações dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente, com as pessoas que convivem, e isso nos define. E muitas vezes quem se desconstrói sente dificuldade em viver em ambientes como esse. E muitas vezes elas vai procurar os grupos onde possa falar a mesma linguagem. E acolhido. E é isso. E o processo de conhecimento a gente precisa em todos os polos da sociedade. Na escola, na igreja, num espaço como esse da rádio, que a gente quer agradecer muito a Rádio FM, a Cauã e a Vitor Roberto por nos ceder esse espaço assim de forma tão, sabe, Vitor, acolhedora. Foi muito bom e você em momento algum colocou empecilho pra gente. É uma abertura inédita, é uma abertura assim muito prazerosa, sem muita burocracia, e é isso que o mundo precisa, de diálogo, pra gente poder fazer com que as coisas sigam o fluxo normal. Só fechando a questão do edital. Esse edital, ele já está na sua 3ª edição. Pouquíssimos municípios... Do selo, né? Do selo Mulher. Pouquíssimos municípios, eles aderiram a esse edital. Certo. E esse ano em especial, porque o tema desse edital, desse ano, é a diversidade sexual e de gênero. Uma temática para muitos municípios difíceis de se trabalhar. Sim. E o nosso município está tentando participar justamente desse edital, para você ver o quanto o nosso gestor João Neto, ele dá importância à diversidade em nossa cidade, ele prioriza a mulher. Isso. E a gente tem que buscar informações e abrir a cabeça, porque às vezes a gente está com a informação aí na nossa cara e a gente se nega a ter. Então a gente tem que buscar e também abrir a cabeça para ter essa informação. Quando a gente tem um gestor que ele diz assim, olha, eu quero todas as possibilidades de modos de vivência, de todas as coisas que são possíveis trazer para o município. E ele não usa aquela questão, isso aqui eu não quero, porque isso aqui... Ele traz, ele vai lá, eu acho interessante muito nisso que a gente começa a observar, que ele quer unir, né, as diferentes formas, por exemplo, de religiosidade, que eu acho interessante, né? Respeitar. Ele quer dar visibilidade a todos os credos, isso é muito importante. Ele quer dar visibilidade a essas questões também de gênero, de todas as formas, tanto da sofrem. E a gente precisa também hoje, nessa oportunidade, Júlia, dizer o que é gênero, o que é sexualidade, para que as pessoas não confundam, né? Justamente. Beira com beira. Essa confusão ainda, né? Então, eu achei muito importante ele tentar conquistar esse selo justamente nesse edital, entendeu? Sim. Que reforça o poder da mulher, o zelo, o cuidado que o nosso gestor tem por nós mulheres, né? Então, eu achei muito importante, porque eu vi que a maioria dos municípios paraibanos não aderiram a esse edital. Acho que vão aguardar o próximo. Está esperando. Sim, Gilmara. E, assim, deixar claro que isso não é uma imposição para ninguém aceitar. Sim. Claro. Mas deixar claro que é respeitar. Eu não aceito, ok, é uma posição, uma opinião sua. Mas respeito, ele é fundamental. Não respeitar não quer dizer que você está com livre-arbítrio para julgar, para cometer injúrias, né? Porque tem pessoas que eu não aceito a ideia das questões de gênero, acho que a ideologia de gênero não existe. Não existe ideologia de gênero, isso é coisa criada pelos extremistas. Isso é uma coisa atual, é de atual. agora. Antigamente não existia isso. Exatamente. E a gente queria deixar bem claro, uma das primeiras coisas que a gente, já que vocês são mulheres aqui, e gênero diz a todas as formas de se expressar no mundo. Então, quando a gente tem só a questão binária do homem e mulher, é algo que foi construído historicamente para definir papéis numa sociedade. Muitas vezes é natural que isso aconteça, que as pessoas recorram à religiosidade para se defender.
porque a Bíblia criou dessa forma. Mas o curioso é que uma sociedade que quer, por exemplo, se argumentar com a Bíblia, ela esquece a Bíblia também para se argumentar em outras questões, como questões de solidariedade, questões de humanidade, o feminicídio, né, que também acontece muito. E cadê as pessoas com discurso? Que vem aumentando. Que vem aumentando, nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim, por que a Bíblia só é recorrida para dizer essas questões? Porque Deus criou assim, dessa forma, né? E por que você não faz uso também a Bíblia em todas as áreas, né, de seu discurso? Então, assim, às vezes é um discurso incoerente por muita parte das pessoas. E hoje a gente já tem religiosos à frente defendendo essa questão que todo mundo tem que ter acesso a uma espiritualidade. Todo mundo tem direito a crer, todo mundo tem direito a ir para uma igreja. Não é? Todo mundo, quando eu digo todo mundo, não há distinção de quem quer que seja. Eu acho assim que a maioria das pessoas usam a religião como desculpa, né? Então, tudo eu acho que aquele tá, quando lhe convém, né? Quando lhe convém, eu vou usar a religião para justificar, né? Para fortalecer o preconceito, né? Só quando lhe convém. Então, quando me convém, eu vou usar. Quando eu fizer algo errado, eu vou esquecer. E sabe o que é interessante, meninas? É que... Vitor, ok, Vitor? Vitor está nos ajudando aqui. Eu agradeço muito, viu, Vitor? Também agradecemos. E aí, o que a gente faz quando tem as pessoas que são assim, e quando começa, por exemplo, a aceitação, muitas vezes, eu prefiro aceitar o outro de fora, mas eu não quero aceitar quando isso acontece dentro de casa. Porque eu sei que existe a questão das aceitações, quando parte do desafio interno, é que, como você colocou hoje, Maravilha, ninguém quer sofrer um horizonte de injúrias que vem pela frente quando a sociedade não está preparada para conviver, seria a palavra certa, com as diferenças, com a diversidade. A gente não só tem 2 parâmetros sociais, a gente só tem existem maneiras de se vestir, maneiras de se falar, maneiras de conversar. Existem os códigos sociais, obviamente, que elas são formais e que dizem respeito às instituições, que elas são universais para todo mundo. A forma de se comportar, isso é universal. E a gente não deve confundir o que é informal com formal. Isso aí todo mundo, são códigos sociais, deve ter noção. Tipo, eu não posso levar os mesmos hábitos que eu tenho de casa para uma igreja. Eu não posso levar os mesmos hábitos para uma escola. Se eu ando descalço em casa, eu não posso andar descalço. E a gente vê muito esses tipos de comportamento sendo distorcidos. Então as pessoas precisam também aprender o que é formalidade e informalidade. E o que é preciso aceitar a diversidade. Uma outra coisa que a gente poderia deixar bem claro agora é a questão de gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente vai tratar da forma assim, como você se identifica com o mundo, né? Então, existem os papéis que foram definidos, que é o binário, que a gente diz que é só o masculino e o feminino, mas que existem outras formas de se expressar no mundo, né? Então, uma mulher, ela pode ter, ela se considerar mulher, né, da questão biológica, mas a questão de gênero dela, de se apresentar para o mundo, tem outros traços, outras características, né? Então, ela se assume como uma mulher lésbica, que usa vestes que são muitas vezes atreladas ao masculino, mas é a forma como ela se identifica, ela se projeta. E a questão do gênero é isso, não vem mexer assim, justamente burilar com os papéis que a sociedade diz, isso é certo e errado. Ao sexo, né? E ao sexo já é uma outra coisa. Justamente. A sexualidade de respeito a como você sente a atração pelo outro, né? Então, a sociedade diz que a atração sexual é só aquela que é correta de homem pela mulher, né? Pelo sexo oposto. Mas existem pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, né? Que aí é o homo, né? De igual. E essa questão de sexualidade é outra. Por isso que as pessoas dizem assim, mas eita, fulano que tem jeito de macho, nem parece que... Não precisa, gente, parecer, ou precisa... Aí, quando a pessoa é mais máscula ou menos máscula, isso é identidade de gênero. Aí não é sexualidade. Se a pessoa é mais afeminada, se é mais masculina, aí não tem nada a ver com sexualidade. Aí é identidade. A pessoa se apresenta daquela forma e ela se identifica daquela forma. Agora, quando se diz de orientação sexual, para qual, né, inclinação ela sente seus desejos, é uma coisa muito particular em muitos gêneros dela, muito dela, então diz respeito a cada um, né?
Em particular. O desejo sexual de respeito a cada um. E ninguém se torna uma pessoa, vamos dizer, hetero ou homossexual a partir de um desejo que muitas vezes fica internalizado. É uma jornada para se descobrir tudo isso, né? Principalmente a aceitação própria. Pronto, eu acho que foi bem didático com relação a isso, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que o espaço é de vocês. E o título é Mulher Povo. Por que você acha que esse título foi sugerido aqui no nosso podcast? Por que Mulher Povo? Mulheres Povo. Só uma coisinha antes da gente mudar o título. Tá, eu gostaria de anunciar que assim, tem um curso que ele está em aberto, que é um curso de defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Né? Esse curso ele é justamente para profissionais de saúde, educação, CRAS, e ele vai trabalhar sobre a questão de identidade de gênero. É online, Nossa. 30 horas, tem certificado, vai trabalhar identidade de gênero, orientação afetiva sexual, cultura, política pública, direito ao corpo, direito à educação e direito a trabalho e renda. Pronto, já vai divulgar, Gilmar. Isso é bom até nos mandar para a gente divulgar nas nossas secretarias, né? É uma forma dos profissionais dessas áreas se humanizarem. Porque o que é que acontece? Nas próprias escolas, nós temos professores que estão ainda despreparados para lidar com situações novas como essa. Né, nós temos casos, já tivemos casos de uma menina trans e temos um caso de um menino trans, que eu não vou revelar aqui, que são das escolas e que o tratamento às vezes fica confuso. Aí esses profissionais, eles têm que realmente, da educação, têm que procurar para saber lidar com isso. Porque conhecer, né, para trabalhar, conhecer para poder. E não incutir, e não tentar... vamos convencer, tentar convencer, dissuadir a pessoa, porque é uma casa, dizendo, você não é assim, Deus não fez assim, sabe? E tem muito esse discurso que eu acho assim, que muitas vezes ele pode machucar mais ainda, né? Ferir mais. E virar chaves que a gente nem imagina na pessoa, né? E está acontecendo, a gente tem casos aqui no município que foi preciso, a pessoa tinha um nome social, a lei já dá cobertura, né, para um nome social na escola. A pessoa tem essa questão de mudar o nome quando ela tiver uma certa maturidade, ela pode mudar. E tem o direito de ser chamada lá no diário, mesmo que ainda não tenha mudado o registro, mas tem que colocar lá no cantinho, entre parênteses, o nome social dela, porque é assim que ela deve ser. E é o direito dela. É o direito. E se é direito, E se você tentar contrariar esse direito, você vai ter sanções, né? Também, porque isso está na lei. É crime. É crime. Outra coisa que eu queria dizer também, que hoje, dia 27/9, agora às 10 horas, vai acontecer a sessão deliberativa em Brasília, com a Comissão da Família, que é para votar sobre o casamento igualitário. Sim. Já existia essa votação, Sim. só que ela tinha sido barrada. Sim. Ontem, terça-feira, às 14h, teve a audiência pública de debate entre a sociedade civil para falar justamente sobre o casamento homoafetivo, né? Porque, assim, a gente sabe que muita gente acha que não é válido, não era para acontecer, né? Então, hoje às 10 vai acontecer essa sessão, justamente para garantir que esse público tenha o mesmo direito. Exatamente, são pessoas que convivem sob o mesmo teto, que precisam ter um parceiro e que precisam ter, em qualquer situação, os mesmos direiros. E eu acho que essa questão... Está assegurado, de certa forma. E o que impede, às vezes, a concepção das pessoas é aquela coisa, fulano vai de noiva? Como é? Fulano vai de... Quem é um noivo? Gente, não existe isso. Acabou há muito tempo já essas coisas de definir quem é o homem, quem é a mulher. Não existe mais isso. Só existem pessoas, né, que querem estar asseguradas por lei. A sexualidade dos dois pouco importa, né? Importa. Isso é da pessoa... Como é que eu posso falar? É uma questão pessoal deles, né? Então, não tem pra que expor. Exatamente. Eles vão como eles quiserem. De smoking, de vestido, qualquer coisa. Assim. Vão se sentirem bem. E o casamento, o que quer é aquele que é legal. Não é? Muitas vezes é assim como o hétero vai, né? Não vai se sentir bem? Exato. E assim, não é aquele, muitas vezes, só quer aquela questão do papel mesmo. Eu preciso legalizar a minha união. Lógico. Eu quero legalizar essa união. Não é, eu não quero casar, né, para vestir um vestido de noiva, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes não quer, né? Para É a mesma sensação, né? E se tiver uma experiência assim, espiritual, muita gente faz esses casamentos ao ar livre, convidam alguém para fazer a cerimônia. Só o vestido ninguém vai entrar também. na igreja. Ninguém conta com tem, isso. Porque assim, a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Justo. Minha maior preocupação é você estar nesse mundo
que hoje é um século, né, de tecnologias avançadas, embora se esperou muito da tecnologia e ela não chegou como lá no filme Blade Runner. Mas, na verdade, imagina aí, hoje a gente já tem o quê? O celular que a gente pode fazer chamadas de vídeos. Então, isso é algo muito moderno mesmo. Gente, eu nunca tive tanto acesso à informação, porque eu sou de uma geração em que não tinha acesso à informação, e hoje eu tenho, meu Deus do céu, uma camada de informações que eu adoro pesquisar, que eu adoro estudar, que eu adoro fazer. Então, tudo isso para mim é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu gosto muito. Sem contar que é um meio trabalho, né? Exatamente. E vamos voltar para a questão das mulheres povo, porque você se considera uma mulher povo, Eu me Júlia? considero uma mulher povo. Certo. Eu chamo de mulher povo nós mulheres que estamos sempre dando conta de diferentes Isso. afazeres, tal como agarrar diferentes objetivos. Em outras palavras, trata-se da mulher que transforma cada extensão de seu corpo em tentáculos, Sim. com os quais administra desde compromissos pessoais a profissionais e a lazer. Então, eu acho que isso é a mulher povo. E hoje em dia está cada vez mais aumentando essas mulheres que dão de conta de tudo. Dão de conta da maternidade, dão de conta da vida profissional, pessoal. Então, aí, se destacando e muitas nas suas vezes profissões. isso. E são mulheres que não dependem de homens, porque muitas delas nem são casadas, nem têm parceiro. Justo. Tipo, eu mesma sou um exemplo. Eu sou separada, Mãe. sou mãe, eu tenho 3 vínculos de emprego. Sim. E tenho que dar de conta de tudo, além da maternidade, que é algo muito difícil, que é algo que muda, Inclusive nos hoje, muda né? por Você completo. deixou seu filhinho lá, aos Doente cuidados de pra outra estar pessoa. aqui. Exato. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa. É uma abdicação surreal. Sim. Você falar da maternidade é um universo. É Eu achei verdade. que teria que ser 2 programas pra gente falar sobre a maternidade e o puerpério. O quanto mexe com a cabeça da mulher. Certo. E mesmo assim, você pegar tudo isso e sair para trabalhar, você deixar seu filho muitas vezes com uma pessoa que você não conhece. Quando tem apoio, uma base de apoio é Sim. ótimo. E quando não tem, que são várias que não tem, né? Certo. Tem que deixar numa creche com alguém que não conhece. Então a gente tem que dar de conta de tudo isso e ser profissional. Deixar todos os problemas e ser profissional. Então a gente dá de conta de tudo com muita excelência. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher tendo sucesso. Certo. E eu acho que nós Amém. mulheres temos que nos unir para ver outras mulheres tendo sucesso. Não tá tentando puxar o tapete. Exatamente, Como é a questão infelizmente da acontece. sororidade, né? Justo. Júlia, o que eu acho interessante, eu vou daqui a pouco perguntar a Gilmara também, se ela se considera uma mulher povo, mas o que eu acho interessante é que também a gente não pode romantizar que o lar é exclusivo das mulheres. Então, tipo assim, vocês não são praticamente mulheres do lar, porque vocês vivem trabalhando extra lá, fora de casa, né? Então, aquela figura da mulher que fica em casa, que é do lar, ela foi, que era em sua maioria construída, ela foi aos poucos deixando. Existem mulheres do lar, e não é errado uma mulher optar por ser do lar, não é. Mas quando a mulher fura essas bolhas e consegue ir para além, né, desses limites, isso é fantástico, porque prova que ela tem capacidade. E nós temos hoje áreas em que a maior concentração são das mulheres, né, na área da educação, são as mulheres que estão dominando, muitas mulheres na área da saúde, e eu acho isso fantástico porque é a nova era. Nós não precisamos mais definir papéis para mulheres, porque ela tem o direito de ir aonde quer ir e se cuidar, e tem que ser respeitada por todas as suas escolhas. Gilmara, você é uma mulher povo? Sim, mas gostaria de não ser. É cansativo. É cansativo. Não é romântico, gente. Nada não é romântico. romântico. Eu acho assim que a sociedade impôs isso, é muita responsabilidade. Então a gente tem que dar de conta de tudo e com muita excelência, porque senão é julgamento em cima de julgamento, crítica em cima de crítica, que eu acho assim que a sociedade não tem pena da mulher. Eu acho, Júlio, que você também hoje está como mulher povo, pela multiplicidade de suas escolhas, porque você ainda quer. Mas a partir do momento que você diz assim, eu vou reduzir e vou limitar meus locais, porque eu preciso também ter saúde mental, eu preciso ter espaço para mim. Não é isso, Gilmar? E assim, ainda tem um mito de que
Eu não sei, acredito que todo mundo já escutou isso, que a mulher ela consegue fazer várias atividades e o homem não. Ao mesmo tempo. E tem algumas pesquisas, Ainda né, que mostram isso. que a gente sabe que é um mito. A mulher, desde sempre, ela se sentiu na obrigação de fazer muita coisa. Que a sociedade cobra muito da gente. Né? Mas cobra mais da mulher, quer dizer, a mulher pode trabalhar, mas a responsabilidade de casa ainda, de certa forma, é vista como uma obrigação dela. E a gente sabe que não é. E assim, muitas mulheres acabam por dar sequência a